Olá, saudação a todos e a todas que nos acompanham em mais essa entrevista aqui na Democracia Socialista. O meu nome é Jonas Thiago Silveira, eu sou músico e jornalista e hoje eu estou aqui também com a Eliane Silveira. Por favor, Eliane. Olá a todos e todas, eu sou a Eliane Silveira, jornalista, direto aqui de Porto Alegre, e nesta semana o Portal da Democracia Socialista vai conversar com a Marilane Teixeira, que é economista, pesquisadora da Unicamp e professora da Claxo. Bem-vinda, Marilane. Oi, bem-vindo, obrigada, Eliane, obrigado, Jonas, pela oportunidade. Marilane, nós tivemos, né, ontem, no dia 1º de maio, o presidente Lula fazendo o anúncio da retomada da política de valorização do salário mínimo. O novo valor do piso nacional vai ser de R$ 1.320. Depois de 6 anos praticamente sem reajuste, o salário mínimo volta a ter um reajuste acima da inflação. Como esse reajuste impacta a vida das mulheres em especial, além de impactar, é claro, toda a classe trabalhadora? É isso aí. Não, de fato, o reajuste do salário mínimo, ele vai impactar, se calcula que mais de 60 milhões de pessoas, de forma direta, né? Mas as mulheres, em especial, elas tendem a ter um impacto maior justamente porque as mulheres, na sua maioria, são as que mais recebem até um salário mínimo, né? Nós temos aí quase que em torno de 40% das mulheres ocupadas recebendo até um salário mínimo, bem acima da média, né? Quando você inclui os homens, aí chega um pouco mais de 30 e poucos por cento, e as mulheres negras mais ainda, porque entre elas, sim, o impacto ainda é maior, elas recebem praticamente metade das mulheres negras ocupadas no Brasil hoje recebem até um salário mínimo, em torno de 49,5. E também, evidentemente, tem um impacto sobre as mulheres que recebem os benefícios sociais, previdência social, que, pela sua condição de inserção no mercado de trabalho, elas têm mais dificuldades em completar um tempo mínimo de contribuição e, portanto, quando requerem o benefício, normalmente recebem um salário mínimo muito próximo do salário mínimo. Então, as mulheres, também as mulheres pensionistas e que recebem previdência social, vão ser fortemente impactadas pelo aumento do salário mínimo. Tem um outro impacto também que é importante, que também diz respeito às mulheres, é o fato de que hoje, em torno de quase 51% dos domicílios brasileiros eles já são chefiados por mulheres. E essas mulheres, na sua grande maioria, também recebem em torno de um salário mínimo. Então, esse impacto para essas famílias é muito grande, porque praticamente tudo que entra, né, de renda, de rendimento a mais, né, ele vai, obviamente, para os gastos com consumo e com o sustento da família, né? Muito obrigado, então, Marilane. Para a segunda pergunta, a gente queria saber de ti. O fato da maioria das mulheres no mercado de trabalho receber até dois salários mínimos tem relação com a qualidade do emprego ocupado? Sim, total. Nós temos hoje em torno de 73% que recebe até dois salários mínimos, ou seja, para cada 10 mulheres que estão ocupadas, mais de 7 recebem até dois salários mínimos. E isso tem a ver, sem dúvida nenhuma, com a forma de inserção. As mulheres, justamente pelo fato de serem as principais responsáveis pelo trabalho doméstico e de cuidados, essa sobrecarga, né, que representa a atividade de reprodução,
E o fato de que na última década, principalmente a partir de 2016, com o golpe, você tem uma política de destruição, né, de esfacelamento das políticas públicas, das políticas sociais no Brasil. E somados com a aprovação em 2000 no final de 2016 da emenda constitucional 95, que era justamente a emenda do teto dos gastos sociais. Então, o que aconteceu? Você tem uma sobrecarga maior sobre as mulheres, porque várias dessas políticas, principalmente políticas de creche, o ensino básico, a questão da saúde, da assistência, cuidado com pessoas com deficiência, tudo isso que constitui, que a gente chama hoje das políticas públicas, das políticas sociais, elas foram praticamente, uma parte delas abandonadas e outras tiveram um retrocesso enorme, né? Então, isso sobrecarregou, porque vamos dizer, essas responsabilidades, elas passaram a ter que ser realizadas no âmbito da família, né? Por meio, basicamente, das mulheres. E isso tem um impacto muito grande no acesso ao mercado de trabalho. Muitas dessas mulheres, que elas, mesmo tendo escolaridade mais elevada, mesmo tendo, às vezes, uma boa formação, uma qualificação profissional, isso não significa que elas consigam se inserir em melhores condições no mercado de trabalho, porque como elas são forçadas a ter que cuidar das responsabilidades da casa, dessa dupla presença, elas acabam, muitas vezes, sendo forçadas a ir para os trabalhos mais precários, trabalho informal, o trabalho doméstico remunerado, um trabalho flexível, um trabalho com jornada mais reduzida. Então, isso tem um impacto muito grande sobre a remuneração, porque tem a ver com o perfil das ocupações que as mulheres acabam se direcionando justamente porque elas não conseguem se dedicar integralmente ao trabalho remunerado, principalmente as mulheres mais pobres, né? As mulheres da periferia, as mulheres negras, porque elas são forçadas a ter que estar o tempo todo, de alguma maneira, dando conta do trabalho de reprodução social. Aí sim, não tem dúvida nenhuma. O problema, esse perfil das ocupações e as ocupações de mais baixos salários tem muito a ver com a forma, sim, de inserção das mulheres no mercado de trabalho. Tem um aspecto também que eu acho que é importante destacar, que é o fato de que nós ainda vivemos uma sociedade muita discriminação na hora da seleção para ocupar uma determinada ocupação, um determinado cargo profissional. Porque muitas vezes as mulheres ainda são vistas como mães, cuidadoras, donas de casa, e não como trabalhadoras, né, com direito a um trabalho remunerado. E muitas vezes é negada a elas um posto de trabalho porque considera que elas não são aptas e não são qualificadas para aquele trabalho, ou oferece um posto de trabalho, uma condição de trabalho com menor remuneração, porque avalia que as mulheres não vão permanecer durante muito tempo naquele posto de trabalho, porque quando elas forem mães, quando elas tiverem que se ausentar do trabalho para cuidar de uma pessoa que apresenta algum problema, seja alguma doença, seja por problema de uma pessoa idosa, membro da família, ou para uma criança, né, um recém-nascido, elas vão abandonar o trabalho. Então, a gente vive, digamos que essa pressão, por um lado, da inserção no mercado de trabalho, que é muito desigual por conta da forma como o trabalho é compartilhado no âmbito das famílias, e há uma forte discriminação no próprio mercado de trabalho, que ainda vê as mulheres como donas de casa e cuidadoras, né? Marilane, seguindo aí nessa questão que tu abordaste agora, sobre a dificuldade que muitas vezes as mulheres encontram até de acessar um emprego, mesmo sendo altamente qualificadas, nós tivemos esse ano também
uma nova proposta aí dos benefícios sociais, aí, de alcançar os benefícios sociais, principalmente para as mulheres chefes de família. O benefício de prestação continuada, em torno de 5 milhões, mais ou menos, de pessoas hoje no Brasil recebem o benefício de prestação continuada. Você tem um contingente muito significativo de mulheres, principalmente entre os idosos, porque a partir de 65 anos de idade, o idoso que não conseguir comprovar renda e que pertence a uma família com renda per capita domiciliar inferior a um quarto salário mínimo, o idoso, a idosa, ele pode ter acesso a um benefício de prestação continuada que corresponde ao valor de um salário mínimo. Tá? E são as mulheres as que mais são beneficiadas com esse auxílio. Por quê? Porque justamente são elas que, às vezes, dedicaram uma vida inteira ao trabalho reprodutivo, ao trabalho de cuidar da casa, o trabalho da família, nunca tiveram oportunidade de poder acessar o mercado de trabalho remunerado. As que conseguiram, nunca conseguiram ter registro de trabalho, nunca conseguiram ter uma carteira profissional de trabalho, viveram na informalidade a vida inteira. É o exemplo das trabalhadoras domésticas no Brasil. Nós temos hoje 5,8 milhões de mulheres trabalhando como empregadas domésticas e em torno de 70% delas não têm registro, não têm carteira de trabalho assinado, mesmo tendo seus direitos reconhecidos há 10 anos, nós estamos comemorando os 10 anos da PEC das domésticas, e ainda assim nós temos mais de 70% delas que não têm carteira de trabalho assinada. Essas mulheres que dedicaram a vida inteira para o trabalho, seja um trabalho remunerado, seja no trabalho não remunerado, mas que é trabalho que tem valor e que tem que ser valorizado e reconhecido socialmente, quando chega na faixa de 60 a 65 anos, não consegue comprovar tempo suficiente de contribuição, que no Brasil hoje é no mínimo 15 anos de contribuição para você poder reivindicar o acesso ao benefício previdenciário. Então, elas têm que aguardar até os 65 anos de idade para poder requerer o benefício de prestação continuada, que é o benefício para os idosos, e aí sim, com a política de valorização do salário mínimo, você assegura que esse benefício também passa a ser reajustado, acompanhando justamente o reajuste do próprio salário mínimo. E o outro público beneficiado são as pessoas com deficiência, que também nós temos hoje no Brasil em torno de 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas que recebem esse benefício. O percentual é ligeiramente favorável, um pouco mais para os homens, mais homens recebem esse benefício do que as mulheres, mas o percentual é muito pequeno. Mas a gente sabe que por detrás de uma pessoa que recebe o salário mínimo por conta de apresentar alguma deficiência, tem uma mãe, tem uma irmã, tem uma esposa que é quem assegura a qualidade de vida e muitas vezes teve que abandonar um trabalho remunerado para poder se dedicar a este cuidado, porque infelizmente nós não temos um sistema, uma política nacional de cuidados eficiente que consiga integrar esses vários serviços, inclusive espaços de inclusão de pessoas com deficiência, em que você possa garantir todo o atendimento a elas durante ao longo do dia, né? Da mesma forma em relação às crianças, da mesma forma em relação às pessoas idosas. Quer dizer, a gente, inclusive, vamos aproveitar para comentar sobre isso. Você teve um grupo de trabalho que foi recentemente criado e que vai estar sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Social e do Ministério das Mulheres, que vai justamente desenhar uma política pública de cuidados para o Brasil. Isso é um grande avanço para nós. Isso significa
o que as mulheres, que são as que mais cuidam, né, as que mais têm responsabilidade, vão poder, de alguma maneira, ter espaço para poder se dedicar ou ao trabalho remunerado, a outras atividades, se a gente conseguir fazer com que parte desse trabalho de cuidados, que hoje se acumula nas costas das mulheres, né, sob responsabilidade das mulheres, possa ser desenhado e pensado em termos de política pública. Então, voltando aos efeitos do salário mínimo, é isso mesmo. Se a gente olha para um público específico, que são as pessoas que estão no mercado de trabalho hoje ocupada, mas a gente precisa olhar também os efeitos que ele traz para quem recebe os benefícios que o salário mínimo, então, reajustado, ele vai passar também a beneficiar toda essa população. E a gente sabe muito bem que o salário mínimo, ele movimenta regiões, territórios, cidades. Bom, tem municípios brasileiros em que o incremento dos programas de transferência de renda e o salário mínimo pago para os aposentados, principalmente no meio rural, em que 99% das pessoas aposentadas no meio rural recebem até um salário mínimo, esses recursos movimentam mais do que qualquer outra tributação e qualquer outra forma de transferência de recursos do governo federal para os governos municipais. Então, o impacto realmente é muito, muito grande. Perfeito, Marilane. Até a nossa próxima pergunta vem de encontro a essa pauta que tu já trouxe nessa resposta para a gente, que é sobre o salário mínimo e sobre a questão das mulheres que estão na informalidade, né? Então, a gente queria saber de ti, se a valorização do salário mínimo, ela pode impactar de alguma forma, né, diretamente na vida das mulheres que hoje estão na informalidade, né? Qual é esse impacto, né? Sim, sim. Parece assim estranho, né? Porque, bom, se a pessoa está na informalidade, ela tá numa condição de total ilegalidade. Ela não tem direito a férias, 13º, fundo de garantia, descanso semanal remunerado, tudo aquilo, previdência social, né? Seguro-desemprego, enfim, tudo aquilo que compõe o conjunto dos direitos que estão associados justamente à proteção social e à carteira de trabalho assinada. Bom, o Brasil, historicamente, né, isso não é digamos que a informalidade ela se acentuou nessa última década, mas o Brasil, historicamente, né, sempre carregou, tem uma herança, né, estrutural, no ponto de vista do mercado de trabalho, de um número muito grande de pessoas na informalidade. Isso é uma característica estrutural do mercado de trabalho brasileiro, a informalidade, mas quando desde que o salário mínimo foi constituído, na década de 40, ele funciona como um farol. Então, ele não é só a referência para os ajustes de salários de quem tem acesso à carteira de trabalho assinada e a direitos. Ele também atua como um farol para aquelas pessoas que estão na informalidade. Então, mesmo que o empregador contrate uma pessoa para trabalhar no comércio do bairro, na região, a referência de salário vai ser o valor do salário mínimo. Então, e quando o salário mínimo é reajustado, ele tem um efeito de arrasto, como a gente costuma dizer. Ele arrasta outras, vamos dizer, outras remunerações vinculadas a ele também. Então, seja com a trabalhadora doméstica, seja para quem vai fazer um trabalho temporário, seja quem está numa condição de informalidade. Então, tem sim. Isso é uma coisa que a gente tem salientado muito assim, nos estudos sobre salário mínimo, destacando esse aspecto fundamental. Assim, o salário mínimo é um farol, inclusive para as categorias mais organizadas,
que às vezes tem o seu piso salarial também vinculado ao salário mínimo. Então, quando o salário mínimo é reajustado, os pisos das categorias também são reajustados. E os salários mais acima também são reajustados justamente para não se aproximar demais do próprio salário mínimo, né? Então, você também tem que reajustar as outras faixas para manter, de certa forma, o intervalo, né, entre quem recebe salário mínimo e quem recebe, por exemplo, outros salários. Então, o reajuste do salário mínimo ele tem um efeito sobre toda a economia. E por que para as mulheres é muito importante e associado à questão da informalidade? Porque, assim, aquilo que eu chamava a atenção, a principal ocupação das mulheres, uma das principais ocupações do Brasil hoje é o trabalho doméstico. Se a gente olhar todas as ocupações no Brasil, qual é aquela que reúne o maior número de trabalhadores e trabalhadoras? É o emprego doméstico remunerado. E as mulheres correspondem a 95% deste emprego doméstico remunerado. Então, mais de 70% estão na informalidade. Então, sem dúvida, assim, falar em salário mínimo, falar em formalidade, a gente está olhando, a gente está mirando a realidade das mulheres, a realidade das mulheres trabalhadoras domésticas, né? E a decisão de manter a política de valorização do salário mínimo com base no que já vinha sendo feita desde 2007, né? Na verdade, o salário mínimo já vinha sendo reajustado desde 2004, acima da inflação. Mas, em 2007, é que, de fato, foi publicada, então, a lei que assegurava que o salário mínimo, além de ser da reposição da inflação do ano anterior, também fosse com base no PIB, né, no resultado do Produto Interno Bruto de 2 exercícios, né, 2 anos anteriores. E isso permitiu que entre 2003 e 2016 nós tivéssemos um reajuste real, sem considerar a inflação, de 77% nos salários, salário mínimo. Então, é como imaginar que um salário mínimo correspondesse a, digamos, R$100 em 2003, o que corresponderia a 77% sobre os R$100, né? Então, isso impactou de várias maneiras. Então, tem um aspecto também que eu queria chamar a atenção, é de que, graças a essa política de valorização do salário mínimo, você também reduziu, de alguma maneira, a desigualdade salarial entre homens e mulheres na base da pirâmide. Porque a gente sabe que os rendimentos médios dos homens são superiores a das mulheres no Brasil em torno de 22%. Tá? Só que quando você separa por faixas de rendimento, na medida em que, vamos dizer, os salários vão subindo, as diferenças salariais são maiores entre homens e mulheres. Na base, você tem uma aproximação maior entre homens e mulheres. E nesse período de política de valorização do salário mínimo, isso, inclusive, ainda se estreitou mais ainda. Por quê? Porque como as mulheres são as principais beneficiadas pelo aumento do salário mínimo, né, pela política de valorização do salário mínimo, então tende a se aproximar então mais do salário dos homens. Então também tem esse aspecto positivo aí a ser destacado. Há menos desigualdade na base da pirâmide entre homens e mulheres graças à política de valorização do salário mínimo.
Muito obrigado, então, Marilane. Eu queria agradecer, então, a todos que acompanharam essa entrevista, todos e todas, e convidar para acompanhar as nossas redes, né? No Facebook, democracia.socialista.pt, o Instagram, Democracia Socialista PT 13, o Twitter, DS_PT, e o nosso YouTube, Democracia Socialista PT. Então, muito obrigado, Eliane Silveira, e muito obrigado, Marilane, por dedicar um pouco do seu tempo aí para nos esclarecer um pouco mais sobre o impacto do salário mínimo, de como anda a vida aí das mulheres que estão na informalidade, o que que é importante, né? Essa Uhum. valorização vai trazer de bom aí para elas e para o Brasil inteiro. Tá. Eliane? Só agradecer então a Marilane e ao Jonas pela parceria, né? E que possamos com isso então inaugurar essa fase aí de a valorização do salário mínimo, né? Voltou, o Brasil da Sim, valorização do salário mínimo isso. voltou e que a gente possa comemorar isso. Exatamente, é isso mesmo. Não, eu acho que a gente abre aí uma nova perspectiva e acho que um passo importante, né, desse governo, sem dúvida nenhuma, porque a gente está numa situação, uma crise de desemprego muito grande, né? E uma política de valorização do salário mínimo ajuda, incrementa o consumo, a renda, como diz o Lula, faz a roda girar positivamente, né? Então é isso aí. Obrigada, Eliane, obrigada, Jonas, pela oportunidade e pela mediação do debate.